Olá, gente. Continuamos aqui analisando os hexagramas do I Ching um por um e as linhas mutáveis, uma por uma. Agora, nesse formato, eu posso ampliar um pouquinho mais de informação, né? Eu estou fazendo menos vídeos e eu estou dedicando mais tempo a cada vídeo, né? Então, eu posso passar mais informação, né? E já falei com vocês várias vezes, é interessante analisar os hexagramas de a pares, né? O 1 em contraste com o 2, o 3 com o 4, o 5 com o 6, o 7 com o 8, 9 com 10, 11 com 12, 13 com 14. Vimos o hexagrama 13, a comunidade com os homens, e agora estamos vendo o 14, eles formam um par. E é daqueles pares que o trigrama de um que está acima e outro que está embaixo, no outro hexagrama se inverte. Então temos no hexagrama 13, hexagrama a comunidade com os homens, temos Chien acima, fora, no exterior, e Li embaixo, no interior, dentro, né? A visão está embaixo, está no interior, a visão clara, a visão nítida está embaixo, está dentro, e vê Chien, vê o poder. O poder está na realidade, o poder está no exterior, ok? No que rodeia a gente. E aqui se inverte. Aqui nós temos Li acima, ou seja, essa visão se elevou até o céu e se constituiu em um dos significados simbólicos de Li, que é um sol. Né? Então é uma visão muito mais clara, uma visão elevada. Estamos falando já de cultura, estamos falando de ideologia, estamos falando de conhecimento, de consciência da realidade, de consciência das leis, de consciência da natureza, de consciência da outredade, do outro semelhante e da outredade como um todo, né? E, nesse caso, essa visão está num posto de honra, está no nível do governante, sim? No outro caso, estava no nível do funcionário, estava lá embaixo, né? No interior, sim? E se trata de aderir a essa realidade vista com clareza, essa realidade nítida, essa realidade que não pode ser negada, que ela é o que é o que há e é o que está, né? Isso é muito, muito, muito importante, né? Porque aqui estamos falando de um hexagrama que fala da comunidade, ou seja, do social, sim? Da comunidade, do social embrionário, né? Porque ainda é uma comunidade insatisfeita, né? Como vemos na linha 6 do hexagrama 13, diz ainda é uma comunidade que está insatisfeita, ela está no campo, ela não entrou na cidade, ela não se urbanizou, não passou a um nível de civilização, de nação, de país, de governo, né? No hexagrama 14 acontece isso. No hexagrama 13 você não tem um governante, no hexagrama 14 você tem um governante. No hexagrama 13 a linha 5 é um homem, em uma posição de governante, mas que não é o governante. Quem está sendo o regente desse hexagrama é a linha 2, é um funcionário. Né? E aqui, nesse hexagrama, no hexagrama 14, temos Chien embaixo. Que, já sabemos, é o criativo, é o seu, é a pulsão, é o tempo que pulsa e mantém o criado, né? Pulsa e cria, e mantém o criado no percurso do tempo. O tempo como uma totalidade, o tempo puro, vamos dizer assim. Né? E nesse tempo está a visão da realidade, porque nesse tempo está a visão do possível. Lembra que, se você não lembra, vai ver o hexagrama 1, né? O criativo. O criativo, de alguma forma, é potencial. É uma energia potencial. É uma energia seminal. Sim? Está antes do nascimento da vida.
é o que dá origem, junto com Kun, o receptivo, é o que dá origem à vida que se representa no hexagrama 3. Mas o criativo está antes dessa instância, né? Então, aqui estamos falando de grandes poses. Estamos na tradução do I Ching de Wilhelm Prau, espanhol. Esse hexagrama se chama A Possessão do Grande, seria traduzido para o português. La possessão de lo grande. E aqui a gente tem que entender um assunto que é interessante, que agora eu posso me explayar um pouquinho nesse sentido. Nós não podemos encarar o I Ching com mentalidade ocidental. Falei 1000 vezes disso. Mas é difícil de entender, porque o ocidental coloca o indivíduo no centro. China não. China coloca o indivíduo no meio. O caminho do ser superior sempre é o caminho do meio. É a centralidade como eixo filosófico de todo o conteúdo, praticamente. A centralidade, em algumas ocasiões, inclusive, é mais importante que a correção. Se uma linha é central, mas ela não é correta, ela vai ser correta de todo jeito, só por ser central. É o caminho do meio. Vocês sabem, China, de fato, significa país do meio, ou país central, ou país do centro, né? Pode ser traduzido de várias formas, né? Mas toda a filosofia que nós vamos encontrar no I Ching tem a ver com isso, tem a ver com o caminho do meio. De aí é que Confúcio estabelece a sua doutrina do caminho do meio, né? Vem do I Ching, né? Na verdade, tudo que vocês vão encontrar na China praticamente vem do I Ching, salvo aquilo que é forâneo, como o budismo, né? ou o cristianismo, ou o islamismo, que tem também, mas que, né? Então, essa questão de posição, dimensional, a gente tem que ter em conta. Porque senão dá conflito, aquela coisa interior-exterior. Interior de quê? Exterior de quê? Né? É difícil pensar naquilo, porque nós sempre temos aquela visão de ser o centro da questão, né? E não estaríamos ali segundo a doutrina do I Ching, estaríamos no meio, porque estaríamos entre o criativo, Qian, e Kun, o encontro do céu com a terra, né? Eles copulam, e daí vem o nascimento dos seres. Nós estamos nessa posição dos seres, e às vezes diz das coisas. Aqui há uma referência às coisas muito enfática. Vamos ver isso agora. Mas basicamente aqui o poder está dentro e a visão é elevada. Se trata, em definitiva, de uma situação social na comunidade. Está falando do social, do político social, né? Está falando de uma comunidade que se constitui como tal a partir do princípio básico da igualdade, na primeira linha. Na segunda linha vemos que é um funcionário que não se corrompe com nada, então da honestidade. Na terceira linha vemos que tem alguns cidadãos que conspiram contra a formação da comunidade, eles não concordam com isso, escondem armas ali nos matos, né? Conspiram. Na quarta, a mesma coisa, são obstáculos para a comunidade, né? Tem que ser convencidos, tem que ser reformados de algum jeito, para eles compreender que é o que é de boa para todo mundo, que na comunidade está o poder. Justamente essa é a visão do poder. É a comunidade que vê que em si mesma está o poder. Por isso aqui, depois diz, na sequência, pela comunidade, as coisas vêm a nós, a riqueza, o poder, a riqueza, um grande valor, né? A gente tem que fazer aquelas analogias semânticas também, né? Porque, né,
As coisas podem ser muitas coisas. E o poder também pode se representar de várias formas, né? E essa questão da comunidade funciona como condição para as grandes poses. Diz, pela comunidade, as coisas vêm a nós, né? Essa comunidade, esse processo da comunidade que culmina numa revolução, lembra que o hexagrama mutável que sai da linha 6 do hexagrama 13 é o 49, é a revolução. Então começa com igualdade, tem aqueles empecilhos e não sei o quê, e culmina com a revolução. E a partir dessa revolução, que é uma grande mudança, né? É uma grande mudança, é uma grande transformação. O I Ching não tem uma palavra a mais. Se está falando de revolução, está falando de uma coisa sumamente transformadora, né? Que o que era não vai ser mais. Daí, da revolução para frente, vai ser outra coisa. Bom, aí vem as grandes poses. Como condição daquele processo, chegam as grandes poses, né? Então, estamos falando no hexagrama 13 de uma situação social, política, e no hexagrama 14 estamos falando de economia. É muito interessante. É muito interessante. O hexagrama 14 funciona como... Não está falando de economia, está falando de a economia. Está falando de um sistema econômico. De cada uma dessas linhas mutáveis, você pode analisar infinidade de aspectos técnicos da economia que estariam relacionados com essas linhas mutáveis, né? Então, o hexagrama 13 está falando de uma possibilidade de uma comunhão entre a visão e o poder. E o hexagrama 14 está falando de uma possibilidade de consolidação do poder e da visão. E tem aqui, em todo esse assunto, um grande componente divino. Mas aí, de novo, né, gente? A gente tem que entender a divindade do ponto de vista da China com a mentalidade da China. Parece uma coisa, se diz muito fácil, mas não é nem um pouquinho. Nem um pouquinho, porque nós estamos impregnados de uma cultura que funciona como a água para os peixes. A gente não percebe que estamos impregnados, mas essa cultura está aí e nos condiciona. Essa visão da realidade condiciona as nossas opiniões, condiciona a forma em que a gente vota, por exemplo, numa eleição presidencial, né? Dependendo da visão da realidade que você tem, você vai tomar uma decisão muito importante. Você vai colocar um governante, né, que vai condicionar a sua vida e a de todo mundo. É uma decisão crucial. E segundo essa visão, você vai tomar essa decisão. Então, o que está dizendo, de algum jeito, esse hexagrama, é que esse componente divino surge precisamente da visão. Essa resposta, essa correspondência de Chien, que lá estava fora e aqui está dentro, ou seja, lá estava em cima e aqui está embaixo, essa descida do céu no interior, é um componente divino poderosíssimo. E a visão também é um atributo dessa divindade. Os olhos, a visão, é uma extensão de Deus, do ponto de vista da alquimia, inclusive até não da medicina chinesa, mas tem uma analogia aí. E por outra parte também, Li, o trigrama Li, ele ocupa a mesma posição que ocupava Chien no Bagua do seu anterior, do Bagua do seu pré-mundano, antes da manifestação. E no hexagrama e no Bagua do seu posterior,
intramundano, sometido ao tempo sequencial, manifesto, né? Li ocupa essa mesma posição. Ocupa o que seria o sur. O Bagua está inverso porque a China está no norte, né? Então, estaria ocupando o sur. Então, Li ocupa no Bagua do seu posterior o mesmo lugar que Qian ocupava no Bagua do seu anterior. Por isso se diz que é o filho de Deus, né? Depois vocês vão ver numa das linhas mutáveis que diz que um príncipe oferenda para o filho de Deus. O filho de Deus, no caso, seria Li. É o Sol. É o Sol. É a presença física, sim? Da divindade. Então, esse hexagrama 14 e também o hexagrama 13, eles têm um componente muito relacionado com a divindade. Então tem toda uma questão, inclusive, de vários aspectos morais que tem que ser muito considerados, né? Mas basicamente esse componente divino está dizendo que Deus quer, ou seja, há um grande valor, há uma grande riqueza, há uma possibilidade real de construir uma civilização. O hexagrama 14 constrói uma civilização. Há uma possibilidade real, há um poder de semelhante tamanho, que isso é possível. É uma providência, só que não é uma providência daquelas que às vezes a gente nem merece, né? Por não ter corrido atrás de repente, essas coisas. Não, é uma providência totalmente baseada no mérito e no trabalho e na estratégia. O hexagrama 14 é um hexagrama que fala da economia em termos estratégicos. E aí você vai dizer, mas eu perguntei por meu casal, meu negócio, meu trabalho, enfim, se alugo ou não alugo aquela casa, o que isso tem a ver com, né? Tem. Eu sempre falo com vocês, o negócio das analogias é o mais difícil, dentro do que é a interpretação do I Ching. É o mais difícil, gente. A gente tem que treinar a nossa mente a ter um pensamento analógico, sabe? Porque o I Ching, por exemplo, vocês sabem, né? É, como falei várias vezes, um livro de alquimia civilizacional. O I Ching tende a criar uma civilização saudável, uma civilização próspera, uma civilização que transcende no tempo, né? E para nós é muito difícil de entender isso, mas eles têm 5.000 anos. É uma civilização que já tem 5.000 anos. Entre uma coisa e outra, nos germes assim, 5.000 anos, gente. Contemporâneos dos romanos, contemporâneos dos egípcios, contemporâneos dos persas. A gente tem que pensar nesses termos, né? E aqui, nesse hexagrama, vamos sim a pensar um pouco nesses termos, porque se fala basicamente da economia, do sistema econômico, do que fazer com esse grande poder, com esse grande valor, com essa grande riqueza. Então, Deus quer. Isso é muito importante, é um hexagrama hiper favorável. E por que Deus quer? Porque está em correspondência com o tempo e com o destino. Tempo e destino. Qian, entre outras coisas, é o tempo. E há como falei antes, há um grande poder. Há um grande poder em poder ver o tempo, porque o tempo é o que cria, é o criativo. Se você vê o criativo, você vê o possível. Ou pelo menos pode imaginar diferentes futuros possíveis. Para poder imaginar diferentes futuros possíveis, você tem que saber ver o tempo. As grandes poses vêm daí. Aí vocês, o que tem a ver com o que eu perguntei? Olha, tem uma grande analogia entre o civilizacional e o individual. Não é muito difícil você reconhecer
a infância de uma vida humana, a infância de um processo qualquer, a infância de uma civilização, a infância de uma comunidade, a infância de um casal, de uma relação, a infância de um projeto, a infância de uma viagem. É infância. É um momento. Você tem que traçar essa analogia, né? Por exemplo, né, no hexagrama 3 aparece o indivíduo. E tem gente que dissocia aquela coisa de indivíduo e civilização, indivíduo e comunidade, o interior e o exterior. Aí está que não temos que cair nessa ocidental de separar as coisas, porque não tem separação. Do ponto de vista do I Ching, não tem separação. Não tem mesmo, sabe? Ao contrário, o que tem é uma relação, e essa relação é praticamente uma tirania. Essa relação é inevitável. Entende? É a relação com a realidade. Inclusive, é mais poderoso do ponto de vista da conformação do destino o exterior que o interior. Aquela coisa New Age, sabe? É para dentro. Olha, cuidado com isso, porque leva diretamente para o narcisismo. O ser superior, o eu superior, e eu sou eterno. Olha, do ponto de vista do I Ching, não. Do ponto de vista do I Ching, a gente está no meio. Nós somos parte das coisas. Pela comunidade, as coisas vêm a nós. As coisas também somos nós. Então, as grandes poses pode ser a grande pose de uma comunidade de si mesma. Lembra que na coletânea de indicações diz que as grandes poses é a multidão. São os signos nucleares. Eu não sei por que traduziram isso como coletânea de indicações. Pelo amor de Deus, que má ideia. São os signos nucleares. No espanhol diz signos entreverados, porque os signos nucleares estão entreverados. Mas coletânea de indicações, gente. Bom, toda vez que você veja a coletânea de indicações nos hexagramas, saiba que isso está falando dos signos nucleares, ok? Que dá outro hexagrama. É um assunto complicado de explicar do ponto de vista de como que se forma esse hexagrama nuclear, mas tem que ser considerado também. Aí você pega os trigramas no segundo livro de Wilhelm, onde aparecem os comentários de Confúcio, que começa com a sequência. No lado do nome do hexagrama, você vai ver que tem 2 trigramas que não são os mesmos trigramas que aparecem no primeiro livro. Porque no primeiro livro está mostrando os trigramas que está acima, que está embaixo, naturalmente. No outro está falando dos trigramas nucleares. Você olha a ver quais são esses trigramas nucleares, né? Qual que está acima, qual que está embaixo, e procura na tabela, no final do livro, a ver que hexagrama dá esses trigramas nucleares. E dá uma olhada nesse hexagrama nuclear, seria, que se forma. Porque tem informação complementar ali. Às vezes você tira uma resposta que é só um hexagrama, não tem linhas mutáveis. Mas você tem uma ampliação dessa informação nos hexagramas nucleares, ok? Tem informação ali e faz sentido. Na verdade, gente, com esse formato eu posso passar muita mais informação. Mas, por enquanto, vamos a ficar com isso. Se trata de uma situação de grande pose, que pode ser a pose de uma civilização e pode ser a pose de uma pessoa, de si mesma. Uma pessoa que entrou em comunidade com a sua realidade, consegue ver a sua realidade, integra o seu exterior com o seu interior, sim? E toma posse de si mesma, no hexagrama 14. Tem essa analogia, você pode ver isso desde o ponto de vista da civilização e do ponto de vista do indivíduo. Mas sempre sem fazer aquela separação. Porque não há separação entre civilização e indivíduo. Do mesmo jeito que não há separação entre exterior e interior. Entre a realidade outra que nos rodeia e nós mesmos. De fato, nós estamos dentro dessa realidade. Só que nós não percebemos isso. É difícil de perceber isso.
Nós somos mais um. Entende? Nós somos mais um. Entre tantos, que pode ser mais inteligente, ou mais rico, ou menos daquilo, e não sei o que, pode dar muitas variáveis. O criativo gosta de variedade. Então, é a posse do tempo, mas também é a posse de si mesmo. Está falando de uma situação de soberania. Está falando de uma situação de liberdade, mas de liberdade soberana. Não de uma liberdade besta. Não da liberdade dos libertários. Que, nossa, pelo amor de Deus, estou até aqui deles. Não é essa liberdade. É a liberdade do soberano. E não tendo aquela separação entre civilização e indivíduo, não tem civilização sem indivíduo, e não tem indivíduo sem civilização. O ser humano sem civilização é um bicho, é um animal. Até nas comunidades mais modestas, você vê uma civilização. Então aqui estamos falando da posse de um grande valor. Um grande valor. E esse grande valor é algo que otorga uma grande soberania. Então a comunidade vira Estado. A comunidade se urbaniza, entra na cidade. Já não está mais no campo. Entrou na cidade e no hexagrama 14 temos um governante. No hexagrama 13 ainda não tem um governante. É uma civilização embrionária, incipiente, mas ainda não é. No 14 se trata disso. Ok? Então, o hexagrama 13 é social político, o hexagrama 14 fala de economia. E são dois bons hexagramas para analisar toda aquela polêmica que estamos tendo nesse momento histórico que a gente está vivendo, que é o surgimento da China como potência econômica e o declínio do Ocidente, de Estados Unidos e da Europa, e enfim, do Ocidente como um todo, como potência econômica dominante. Então, agora a gente pode estabelecer, bom, olha, o que deu certo, o que não deu certo. De qualquer jeito, é bom comparar a situação real, atual, com o que fala o hexagrama 13 e o hexagrama 14. Porque tem muita gente que se pergunta, e a China é o quê? É socialista, é capitalista, é o quê? É muito interessante, é muito divertido, porque você começa a ver que a China realmente parece como que está seguindo os conselhos do Xi, gente. Eu estou surpreendidíssimo, porque não tinha feito aquele exercício de observar essa realidade. Mas isso está acontecendo. E com respeito ao assunto da riqueza, essa riqueza vem graças à comunidade. Essa riqueza vem da própria comunidade, vem da multidão, vem do povo, que se organiza de tal maneira que adquire um grande poder de civilização. E é econômico. E a China não tem nenhum tipo de preconceito com a prosperidade econômica. De fato, eles colocam luminárias por todos os cantos. Agora mesmo é impressionante a iluminação dos prédios. É uma coisa impressionante. Acho que até chega a ser, até para mim, por exemplo, chega a ser até meio desagradável. Mas eles têm isso. Eles têm isso de chamar o Qi. Porque iluminação é Qi. Entendeu? E dinheiro é Qi. É Qi. Prestígio é Qi. Poder é Qi. Entendeu? Então eles não têm nenhum problema com isso. Tanto é assim que existe, acho que até uma frase de Sun Tzu, que diz que se um país, por exemplo, não quer comércio, é porque quer guerra. Se não quer comércio, é porque quer guerra. E é como que são dois conceitos que se retroimpedem. Tendo comércio, não vai ter guerra. Tendo guerra, não vai ter comércio. Se retroimpede. Então, aonde que está o bem? O bem supremo para a China? No comércio, na prosperidade, nas relações, nas conexões. O comércio é a forma mais básica
de se relacionar que os seres humanos têm entre civilizações, por exemplo, né? Então, e a China não tem nenhum preconceito com isso, tudo contrário, tudo contrário. O uso do vermelho, que eles fazem, aquele dragão vermelho, aquelas fitas com vermelho e dourado que eles colocam nas portas das casas, de prosperidade, não sei o quê, ele não tem nenhum problema com isso. É diferente do que foi, né, o cristianismo, que coerentemente com os ensinos, né, de Jesus, não era tão bem vista aquela coisa, né, da cobiça, essas coisas, né? O cristianismo, independentemente do que os pastores e os curas fizeram com isso, o que as igrejas fizeram com isso, né? Estou falando da mensagem, a mensagem de Jesus, né? E depois vem o protestantismo meio como para suavizar essa situação de sentimento de culpa com a questão da riqueza, né? Primeiro Lutero e depois Calvino, né? Que praticamente incorpora o capitalismo como parte da natureza humana. Então ali tudo bem. E depois vem os movimentos evangélicos ainda mais, né? Ainda mais, né? Que, bom, enfim, não quero entrar muito nesse assunto não, mas a realidade é que para a China esse problema nunca existiu. Nunca existiu. Sempre a economia, a prosperidade, o comércio são fundamentais para a China historicamente. Historicamente. Então, não separar a civilização do indivíduo, porque não tem um sem o outro. O I Ching forma ao ser superior para que ele possa ocupar o posto 5 e governar bem. E gerar uma boa civilização para que forme seres superiores que possam governar. É circular. É circular. E não importa se a gente não é aquele ser superior. Não importa se a gente está em outra posição. Não estamos na posição 5, não estamos na posição 6 do sábio, não. Estamos na posição 1, na posição 2, né? Em qualquer posição e em qualquer circunstância, sempre tem alguma coisa ruim para evitar e uma coisa boa para fazer, né? Ou não fazer, né? Então, tem, por causa justamente daquela coisa hipermoral que tem a ver com aquele conteúdo divino, né, desse hexagrama, essa questão da moralidade, de algum jeito, né, que aparece, né, a honra, a virtude, a dignidade, a honestidade, a verdade, né, a perseverança que aparece sempre em todos os hexagramas, né, mas fundamentalmente aquela coisa do bem e do mal. O supremo bem está na prosperidade, no comércio. E o supremo mal está na guerra. E a China tem muita experiência, lamentavelmente, né, em muita guerra. Muita guerra. Muita. E não só nas antigas, né? A China perdeu 23 milhões de pessoas, 23 milhões de pessoas combatendo aos japoneses. Não, eles não esquecem disso, né? Então, e ainda tem sobreviventes, inclusive. Então, o supremo mal está no guerreirismo, né? Do ponto de vista do I Ching. E governar é, em si mesmo, um ato divino. Seja governar uma civilização, seja governar um país, ou seja governar uma prefeitura, ou uma família, ou a nós mesmos. Ok? É um ato divino. O governante se coloca... O governante, assim como o chefe do clã, o pai de família, que pode ser uma mulher também, né? A cabeça da família, né? O próprio indivíduo, governar em si mesmo também. Governar é um ato divino, né? E tudo depende desse governante. Então ele tem que ser muito certo, muito central, muito central. E tudo depende dele, mas ele opera para os outros.
Tudo depende dele, mas ele opera para os outros. Então, na China tem uma retroalimentação, nesse sentido, entre um e outro, que faz que eles entendem, até os pais são considerados manifestações da divindade, mas não porque são supersticiosos, é porque trazem isso para a Terra. E isso eles manifestam não só com os pais, sino com líderes em geral. Os professores, nossa, os professores são divinizados, gente, divinizados. São colocados, ganham muito bem, e são colocados assim num patamar assim, sabe? Como a educação é o aspecto mais importante dentro da China, os professores são fundamentais, né? Eu contei para vocês aquele fenômeno da educação, né? Acho que foi no vídeo passado. Agora fiquei sabendo de outra situação interessante. Eles construíram um bairro daqueles gigantescos que eles fazem, com um monte de prédios enormes, né? Que eles fazem rápido, né? E não estava, as pessoas não estavam comprando as propriedades, não estava rolando de algum jeito. O que eles fizeram? Colocaram uma sucursal, né? De uma escola muito, muito importante nesse bairro. Encheu. Né? Então, os professores estão nessa situação, né? Sabe? Dos líderes. Né? Inclusive, faz um tempo que a China teve que fazer uma lei para impedir que os pais deem presentes caros, sabe? Aquela coisa dos professores. Sabe, limitando aquilo, porque estava começando a gerar uma situação meio estranha, né? Que os que mais dinheiro têm vão para o professor, né? E eu vou te dar um carro, você aprova meu filho. Então, dentro da China, isso é inadmissível. Então, tudo isso que tem a ver com moral, tudo isso, todo esse componente divino, tem que ser decidido aqui na Terra. E é para os outros. É para os outros. É na multidão que está as grandes poses. As grandes poses são as poses da multidão. Depois a gente vê isso quando em um momento diz que o funcionário que está no hexagrama 13 é o que pode reunir a comunidade. Ele consegue reunir a comunidade. Mas só o príncipe pode possuir a comunidade. Ele possui a multidão. A multidão é a riqueza do príncipe. Então não tem aquela divisão. Não tem aquela divisão. É muito importante esse aspecto. Sim? E estamos falando de uma economia do capital público. Do capital público e, inclusive, do capital original de uma comunidade. Estamos falando de uma situação que não tinha acontecido antes. Uma comunidade que logra se constituir em Estado, com um governo, com uma institucionalidade, com um poder econômico, com uma riqueza, com uma capacidade de obras públicas. Né? É um capital original e ele é público. Né? Então aqui a gente já pode estabelecer algumas comparações. Né? Tem muita gente que diz, a China é capitalista, a China logrou aquela coisa econômica graças a que se convirtió en uma economia liberal. Olha, não, tecnicamente não. Tecnicamente não. O que sim tem é muito comércio. Isso sim. Mas o comércio não nasceu com o liberalismo, nem sequer com o capitalismo. O comércio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É como que vem agora um autor novo e fala, eu inventei a escritura. A escritura nasceu comigo. Não, gente, a escritura já tem um tempinho, né? Então, tem muito comércio. Agora, do ponto de vista técnico, olha, tem dois detalhes que são fundamentais para estabelecer que tipo de Estado tem a China. Né? Primeiro, a banca, ou seja, o setor financeiro, os meios de produção, os sistemas
de produção, sistema de educação, sistema de investigação, tudo que é estratégico, as empresas energéticas, as tecnológicas, tudo está em mãos do Estado chinês. Inclusive com um controle, com uma fiscalização presencial do Partido Comunista em cada uma das delegações de cada uma das instituições. Então, a China é um Estado socialista, tecnicamente falando. Ok? E depois tem o outro detalhe que é uma economia ultraprogramada, e a economia liberal, a economia ocidental, não é programada, é improvisada, porque ela está baseada na rentabilidade, no lucro. Então o setor privado investe se vai ganhar dinheiro, e tem que ser rápido. Não tem aquela coisa de vou investir para ganhar daqui a 20 anos. Um Estado pode fazer isso. Investir num assunto porque é estratégico e daqui a 20 anos você vai ter ali tal, o que for. Um Estado pode fazer isso, porque tem uma prepotência de investimento que um particular dificilmente tenha, salvo que seja aqueles fundos de investimento enormes, Mas mais ainda, porque aí os acionistas, eles querem lucro, eles querem as ações deles, para cima. É o que querem os acionistas, gente. É a realidade. Você tem uma empresa, que pode ser um BlackRock, por exemplo, e aí você, não, vou investir há 20 anos, os acionistas te matam. Porque tem uma contabilidade de perca dentro do capitalismo que no socialismo não tem. Muitas coisas que no capitalismo são consideradas percas, que são considerados um prejuízo, no socialismo não é assim, e inclusive ao contrário também. Então, nada a ver, a economia da China não é programada, é ultra programada. É mais programada que qualquer outra economia. Eles fazem planos quinquenais e às vezes fazem planos que incluem 3 quinquênios, ou seja, 5 anos cada quinquênio, 15 anos. Eles estão falando do que vão fazer daqui no 2050, gente, 2049. E eles cumprem os seus planos quinquenais à risca. Então é totalmente diferente, porque você tem uma visão de um lado que vamos dizer, o inversionista, o investimento, vai pela rentabilidade, e no outro não, no outro vai pela estratégia. Está pensando 7 gerações na frente. Como muitas nações indígenas aqui na América Latina, que pensavam as coisas 7 gerações na frente. Não tem como você ser egoísta. Não tem como você ser sacano, ser pilantra, dizer, eu vou roubar, total. Não, não tem como. Não tem como. É muito programado. É um planejamento meticuloso. É a visão do possível, é a visão do possível e a execução do possível. Li e Chen. A visão do possível e a execução do possível. É ultra programado. Agora vocês vão ver isso nas linhas mutáveis. Então se trata da visão do poder e do exercício do poder. Basicamente, estamos falando disso precisamente. E agora temos uma grande oportunidade de ver em tempo presente, a ver como acontece isso, como resultou aquela tática de investimento de curto prazo, com rentabilidade, e em comparação com as táticas estratégicas de longo prazo da China. E aí vemos que se trata de um Estado socialista. E podemos comparar, a ver o que deu certo e o que não deu certo. Eu acho que está bastante evidente. Então, por exemplo, você no Ocidente tem uma economia financierizada. Tem uma economia que o 75-80% da economia é financierizada, ou seja, está composta de derivativos financeiros, basicamente. É especulativa. E na China você tem a economia das coisas. Lembra que o hexagrama fala das coisas. As coisas é a multidão, é a própria comunidade, somos nós, mas também é a riqueza. A riqueza das coisas,
que faz China? China fabrica coisas. Gente, não fabrica grana, não fabrica dinheiro. A China não quer que a sua moeda seja internacionalizada como moeda de reserva. A China não quer isso. Porque eles sabem que vai provocar uma inflação do valor da sua própria moeda. Aí eles vão perder competitividade. Qualquer similitude com a realidade dos Estados Unidos é pura causalidade. Né? Então é a economia das coisas. Estamos falando de uma espécie de comparação entre o que é a economia real, a economia do real, porque você não come dólares, você não fabrica carros com papéis, você não fabrica foguetes com dólares, você precisa de máquinas, você precisa de aço, você precisa de cientistas, você precisa de técnicos, você precisa de soldadores. Entende? Tem uma enorme diferença entre a economia real e a economia nominal. Né? É a visão do real ou a visão do artifício. Uma é real e a outra é artificial. O que deu certo e o que deu errado. Então, moeda não é a coisa. Títulos de dívida de um governo não é a coisa. Muito menos ações de uma empresa. A empresa falhou, você foi para o beleléu junto com a empresa. Perdeu. É aposta. É uma aposta. Criptomoedas nem falemos, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Não são as coisas. As coisas são as coisas. As coisas não têm inflação. A inflação é um fenômeno monetário, não é um fenômeno das coisas. Entende? Então, você diz, mas cara, o que isso tem a ver com tudo que eu perguntei? Olha, muito simples, no personal, por exemplo. O seu projeto de vida está baseado numa realidade, numa visão da realidade? Ou está baseado num delírio? Né? Você quer ser astronauta, mas você mora num povoadinho lá, não sabe nem o idioma de outro lugar onde você pode ir, não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para bancar o estudo. Você mora lá num lugar assim. Você está estabelecendo um projeto de vida delirante. Você tem que estabelecer um projeto de vida em função do possível. E para isso você tem que ver o possível. Está vendo como é muito simples? A gente precisa enrolar para encarar da cima, de embaixo, de trás, da frente. Mas é simples. É simples. Né? Então, no hexagrama 14, você pode se perguntar, por exemplo, eu estou... Tá, beleza, me saiu o hexagrama 14, está dizendo que o poder já está dentro de mim, beleza. Você está exercendo esse poder, está fazendo acontecer. Né? Olha, eu perguntei agora há pouco tempo, a resposta pode ser muito mais simples. Aqui estamos estudando o I Ching, aqui estamos estudando o hexagrama, então temos que falar de tudo isso. Mas às vezes a resposta é muito simples. Eu perguntei agora há pouco tempo por uma situação onde tinha uma pessoa que se mostrava muito generosa, muito solidária, queria ajudar com dinheiro, concretamente, né, em situações concretas, a uma pessoa que eu quero muito, né? E sabe como é que é aquela coisa de pai coruja, né? Então, aí, bom, a gente pensa, quando a esmola é grande, até o santo desconfia, né? Bom, aí eu fui e perguntei, saiu o hexagrama 14, perguntei qual é a intenção, né, dessa pessoa. Né? Saiu o hexagrama 14, 100 linhas mutáveis. Né? Aí eu considero o hexagrama principal e o hexagrama que surge dos trigramas nucleares. Né? Considero essa resposta. Né? E estava tudo bem, simplesmente se tratava de uma pessoa que tinha uma grande posse, tinha um grande capital, uma pessoa com dinheiro mesmo, sobrando, tranquila, né? Uma pessoa que está folgada de dinheiro e realmente queria ajudar. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ajudou, simplesmente. E aqui, olha, vou aproveitar, porque é muito interessante. Agora eu posso falar um pouco mais com vocês. Olha a relação dos hexagramas e olha a relação que tem de correspondência e de sequência
os hexagramas que resultam das linhas mutáveis do hexagrama 13, como se combinam com as linhas mutáveis, com os hexagramas resultantes das linhas mutáveis do hexagrama 14. Ó, 49, 50, 33, 34, 1, 1, 30, ó, chegar um pouquinho mais, 30, 30. A quarta linha vai com a linha 3 do hexagrama 14, né? 37, 38. E a linha 3 do hexagrama 13 com a linha 4 do hexagrama 14, 25, 26. Tudo isso, para estudar o hexagrama, é interessante você estudar. Porque há uma sequência. Como falei antes, né? Graças à Revolução, foi possível o hexagrama 14, as grandes poses. Tem que ter uma revolução prévia. E o assunto dos nucleares, olha, o nuclear, aqui, ó. Vocês estão vendo ao contrário, igual do que eu, né? Então aqui a gente tem o nuclear do hexagrama 14 é o hexagrama 43. A irrupção, sim? A resolução. Por quê? Porque vem de um aumento. O hexagrama 43 vem do 42. 42 é o aumento. Vem de um aumento que aumentou, juntou lá em cima, e aí se produz um desbordamento, é a irrupção, né? Que é o que o liberalismo deveria fazer, porque eles diziam que a riqueza ia subir, mas depois ia descer como em uma fonte, mas nunca desceu, foi para os paraísos fiscais, foi para a Suíça, está nos bancos. Nunca desceu. Aí está o fracasso. Se eles tivessem feito o que eles falaram que teriam que fazer, a situação deles mesmos não seria a que hoje é. Mas vamos voltar no assunto dos nucleares. Ó, hexagrama 43, nuclear do hexagrama 14. O que diz esse hexagrama? Dispensa riquezas hacia baixo, para baixo. Dispensa riquezas para baixo. E se mantém aferrado à sua virtude. Então, quando eu recebi essa resposta referente a essa pessoa, fiquei totalmente tranquilo, porque era exatamente o que estava acontecendo. E depois eu comprovei que efetivamente foi assim. Era uma pessoa que tinha dinheiro, que viu uma situação, quis ajudar, ajudou, pronto, acabou. É isso. Entende? A resposta pode ser simples. Mas se você quer estudar o I Ching, aí você tem que pensar em tudo isso que eu penso e passo para vocês, né? Então, se a coisa é feita do jeito certo, julgamento, né? Sublime sucesso. Em correspondência com o tempo e com o destino, né? Seguindo a boa vontade benevolente de Deus. Deus quer. Fazendo o errado, totalmente condenado ao fracasso. Lembra que estamos falando de economia. Pode ser a economia de um assunto. Os assuntos têm economia. Qualquer coisa que tenha que ser administrada de alguma forma tem uma economia. Um casal tem uma economia. Um que avança e outro que retrocede. Um que fala e outro que escuta. Uma sociedade tem uma economia de relações, mas aqui estamos falando de economia de capital original, não do capital original que fala Marx. Aqui estamos falando de um capital inicial, vamos dizer assim, que logra uma autodeterminação, uma soberania, seja no caso do que fala da civilização novinha, que acaba de nascer, que está nascendo, ou de uma pessoa, ou de uma situação, ou do que for. Ok? Então, é o capital original e a autodeterminação soberana de uma comunidade. Aqui temos um governante. No hexagrama 3 não tinha um governante. Pelo demais, gente, olha, a questão de que para que lado a China vai na questão da economia é muito clara. Agora vamos ver alguns detalhes nas linhas mutáveis.
Mas é muito clara, gente, é muito clara. A China, se vocês vão olhar, tanto a questão da comunidade, né, do hexagrama 13, como o hexagrama 14, realmente eles tentam, pelo menos em algumas coisas talvez não consigam, mas eles tentam, sabe, aquela coisa de seguir, parece que estão seguindo o I Ching à risca, gente, à risca. E aquela questão de se é comunista, se é capitalista, a China é o que ela precisa, porque ela se coloca no meio. Entende? É o caminho do meio, é um caminho integrador. Se ela sente, se ela acha que precisa de mercado consumidor, ela vai desenvolver o mercado consumidor. E se ela vê que é melhor exportar, ela vai desenvolver um mercado exterior. Y ellos dicen socialismo de mercado inclusive, socialismo con características chinesas, que son confucianas, socialismo de mercado, parece una contradicción, mas tratándose de China no es ninguna contradicción. A China usa todo que ela precisa, y no tiene ningún problema con eso. O I Ching é dialético, viu gente? É dialético, não como o materialismo dialético de Marx, nem como a dialética de Hegel. É muito mais grande a dialética do I Ching, porque não é só acima e embaixo, ou um e o outro, relações humanas, não. A dialética do I Ching é a dialética das 4 direções possíveis, dá 8 possibilidades, né? Tem 8 polaridades. É uma dialética muito, muito mais ampla. Marx entra dentro do I Ching, entra, mas o I Ching não entra dentro de Marx, tá? Porque abarca tempo, espaço, eventos, abarca antes, durante, depois, acima, embaixo, né? No meio, passado, presente e futuro, né? O céu, a terra e as coisas, né? O yang, o yin, o tao, o fora, o dentro, o meio, abarca todas as polaridades possíveis. Então é muito grande, né? Vamos passar as linhas mutáveis, gente. Desculpa que isso mexe um pouquinho aqui, mas eu vou pegar meu papelzinho aqui. E, então, linha 1. Linha 1. Nenhuma relação com o prejudicial. Tem algum erro? Tem algo que está podre? Tem algo que é tóxico? Prejudicial pode ser muitíssimas coisas. Então você tem que procurar isso no seu assunto, na sua pergunta. Tem algo que possa ser prejudicial, né? Em termos econômicos, tem muitas coisas que podem ser prejudiciais. De fato, justamente por isso falava com vocês antes, a gente pode conferir agora na realidade real algumas coisas que podem ser prejudiciais, né? Na economia, no planejamento, né, ultra programado de uma nação, de uma civilização. Aqui estamos falando de um ideal de civilização. Estamos falando de um ideal. Aquela civilização perfeitinha, perfeitinha. Né? Não pode ter nenhum erro. Nada de relação com o prejudicial. Né? Numa economia, olha, você, como falei em outras ocasiões, você estabelece que a educação, sim, dos cidadãos, a educação do povo, vai ser um assunto privado. Vai ser um assunto que vai estar baseado na rentabilidade. Você privatiza a educação. Aí você vai ver, né? No final, o que aconteceu? Quem que ficou sem tecnologia? Quem que ficou sem cientistas? Quem que ficou sem técnicos? Não tem soldadores, não tem gente que solda. Não tem pedreiros. Não tem gente que construa casas. Não tem. Não tem encanador, não tem essas coisas mais. Estão tudo no setor financeiro. Entende? Vai seguindo as notícias do que acontece atualmente e você vai ver isso, né? Então, é bom ou é ruim você privatizar a educação? O que vai dar no futuro? Porque no começo pode parecer uma coisa muito inocente, né? Financiarizar a sua economia. Ou seja,
você adquirir mais crédito, adquirir mais crédito do que você pode pagar. Será que é bom? Ou será que é prejudicial? É muito simples. Bom, isso pode ser trasladado a todo tipo de questão econômica e pode ser trasladado também a todo tipo de situação. Procure no seu assunto, né? Se o I Ching está mencionando isso, é porque provavelmente existe a possibilidade de cometer um erro, né? Será que eu compro esse... que vai acontecer se eu compro esse carro? E o I Ching sai respondendo com essa linha. Nenhuma relação com prejudicial. Você tem que estudar. Será que você vai poder pagar as parcelas depois desse carro? Por exemplo, né? Um exemplo besta, mas é válido, né? Aí essa linha vai para o hexagrama 50, né? O hexagrama 50 vimos, né, que na linha 6 do hexagrama 13 temos o 49, agora temos 50. No 50 diz que na sequência a gente diz já nada transforma as coisas, de novo, estamos aqui com as coisas, nada transforma as coisas como o caldeirão. O caldeirão é um instrumento sagrado que se utiliza para cozinhar para os dignos, para aqueles que estão num nível superior, aqueles que estão em condições de governar. Mas cuidado, sempre lembrando que o I Ching não é supremacista, ok? Tem pessoas que ocupam cargos mais importantes porque são melhores mesmo, porque estudaram mais, porque trabalharam mais, porque foram mais eficientes, porque tem alguma coisa real que avala, sabe, que justifica essa superioridade, né? Mas não é supremacista, porque ser supremacista implicaria perder o equilíbrio, perder a centralidade. Não podemos esquecer disso, porque o Ocidente é supremacista. Não podemos cair nesse erro, porque o supremacismo leva diretamente para o fascismo. E não vamos estudar o I Ching para cair no fascismo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, hexagrama 50. Nos hexagramas nucleares do hexagrama 50, diz que é a acolhida do novo. Chega uma situação muito nova. É claro, é uma comunidade que se constitui em civilização, não é uma coisa que já estava, é uma coisa nova, é a acolhida do novo, né? E na imagem diz retificando a posição, o ser superior, o nobre, o soberano, né? Afirma o seu destino. Então tem alguma coisa para retificar. Se aparece essa linha, hexagrama 14 com linha 1, é porque tem possibilidade de um erro e tem algo para retificar, né? E depois vemos na linha 1 do hexagrama 50, o hexagrama complementar, que não corresponderia em termos ortodoxos com a resposta, mas que é interessante de ver porque muitas vezes dá um complemento de sentido, né? Na linha 1 do hexagrama 50 vemos que vira a panela de cabeça para baixo. Por quê? Porque tem restos de comida que devem ser jogados fora. Então você tem uma revolução na linha 6 do hexagrama 13 e no hexagrama 50 você tem um erro que evitar, tem uma comida para os dignos, você tem que cozinhar para os dignos. Estamos falando de cozinha de alquimia, é um objeto sagrado o caldeirão, né? E na linha 1 você tem que descartar restos de comida que estão no fundo da panela, que já não serve mais. Está vendo a coerência de tudo, né? Na linha 2 temos que há um tesouro, há uma grande riqueza, um grande valor, que está representado por Chen, e deve ser muito, muito bem administrado em empreendimentos. Aqui está falando de alocação de recursos, a boa utilização, o bom armazenamento da riqueza, a boa utilização da riqueza, bons investimentos, boas obras, ou seja, está falando já de uma situação de um funcionário, a linha 2 é a linha do funcionário, que tem que ser muito confiável, muito eficiente nessa labor.
é uma pessoa de muita confiança que vai trasladar as nossas riquezas. E ao mesmo tempo tem que ser muito, muito atento, muito consciente na alocação de recursos. Ok? Na linha, no hexagrama complementar, que dá essa linha, é o hexagrama 30, que é aderir, basear-se em algo. Basear-se em quê? Basear-se na realidade. Porque já vimos que o hexagrama 30 está feito de li sobre li. É a clareza duplicada, é a visão clara e diáfana, nítida, que se eleva duas vezes. É claridade sobre claridade. É duas vezes o sol no céu. E apoiar-se nessa realidade. Aderir ao real. Aderir ao que é, ao que há e ao que está. E tem uma menção a Fuxi. Fuxi, na menção que faz o hexagrama, diz que ensina as pessoas a construir redes, né? Para poder caçar, para poder pescar e para poder caçar peixes, né? Mas tem que ampliar um pouquinho, porque aparecendo Fuxi no hexagrama 30, aparece um personagem que é um fundador civilizacional da China. Fuxi é o que cria o I Ching, é o que cria o Bagua, é o que ensina a linguagem, a escritura, as leis dos elementos, a matemática, ensina a fazer armas de metal, ensina a construir a bússola, é o que inventa a bússola, é um fundador fundamental. Se a gente tivesse que falar aqui no Ocidente, não sei que personagem poderia ser, teríamos que falar de Thoth, no Antigo Egito, de Hermes Trismegisto, temos que falar de um personagem dessa categoria. E tudo adere a alguma coisa, então nós também temos que aderir à realidade. De isso que se trata. Sim? Na imagem diz que o ser superior, perpetuando a clareza, ilumina as quatro regiões do mundo. Né? O cuidado da vaca tem a ver com o cuidado do concreto, né? Do objetivo, daquela coisa que é real pelo próprio peso. Ok? Depois temos a linha 3. A linha 3 é um príncipe que oferece a sua riqueza para o filho do céu. O filho do céu é Li, que já expliquei para vocês que ocupa no Bagua do céu posterior o lugar que Chien ocupava no Bagua do céu anterior. Então é o filho do céu, é o filho de Chien, é Li, né? Um príncipe tem a capacidade de oferecer para o filho do céu a sua riqueza. Um homem mediocre, um homem mesquino, não pode fazer isso, e não fazendo isso, inclusive, se prejudica a si mesmo. Ok? Está falando do conflito entre altruísmo e egoísmo, capital público e capital, né, privado. Né? Aquela coisa de que tudo para mim, né, e os outros, ou privilegiar o capital público, porque é um capital que vai transcender. O capital privado é o capital de uma pessoa, não tem como transcender no tempo. Na visão de uma civilização que é estendida no tempo, o capital privado não faz muita diferença. Entende? Não transcende. A pessoa morreu, morreu. Entendeu? Salvo que tenha outra pessoa que continue com isso, com o mesmo talento daquela pessoa, já era. Entendeu? O capital público não, o capital público permanece e transcende. Né? Aí, basicamente, estamos falando disso. E vai para o hexagrama 38, que é a oposição, o antagonismo, lógico. Há uma oposição entre o altruísmo e o egoísmo. Né? Duas filhas moram juntas, mas os seus interesses divergem. Então se trata de ter muita paciência, conservar o centro, conservar, né, a serenidade, conservar a centralidade, explicar, até que a pessoa entenda que estamos no mesmo barco e que nossos interesses são os mesmos, ou pelo menos que tem alguns pontos de contato, né? É o que o hexagrama 38 sugere, né? Reciclar aquela oposição em complementariedade, integrando os interesses. Muito simples você entender isso no que pode ser
a sua situação. Está sendo egoísta, está sendo altruísta, tem alguém que está sendo altruísta, tem alguém que está sendo egoísta. Na linha 4 temos que estabelece diferenças entre si e seu próximo. Diz que são ricos e poderosos, né? Que aparece aí no meio a situação da inveja. Então, que não tem que ficar olhando para o que o outro tem ou não tem. Não tem que ser invejoso, né? Parece uma coisa até inocente, né? Falando da economia de uma civilização. Mas pensa nas consequências disso. Pensa na consequência da inveja. Às vezes o I Ching parece muito inocente, mas se a gente começa a tirar, a puxar do fiozinho, né? Então manda assim, diz, não, fica na sua. O teu é teu, o do outro é do outro, né? Já no livro segundo, onde tem a sequência, os comentários de Confúcio, fala de uma situação de que o ministro, pela sua posição poderosa, ele poderia almejar a riqueza do governante que está na linha 5. Né? Mas ele é correto, fica na sua, ele é compreensivo, é uma pessoa decente. Né? E não fica olhando para a riqueza do príncipe. A riqueza do príncipe é a riqueza do público. Aí já não temos um conflito entre dois ricos e poderosos. Aí temos o conflito entre o privado e o público. Né? Se um ministro não se conforma com a sua riqueza e fica olhando para a riqueza do público, o que aparece aí? Aparece a corrupção. Aparece o roubo. Inadmissível. Inadmissível. Na China dá pena de morte. Comentei isso já com vocês, né? Roubou, dançou. É assim mesmo. Então aí já está falando, né, de uma situação de conflito, que poderia ter conflito, que tem que prevenir um conflito entre o que é privado e o que é público. O público é público, não se toca. O que é privado é de você. Então, né, aqui vamos dizer que é marxista? Não, porque está reconhecida aqui a propriedade privada. Né? Só que também está reconhecida a propriedade pública. Não é aquela coisa extremista. Então os dois convivem, o público com o privado. É efetivamente o que acontece hoje em dia na China. Né? Agora, se roubou, dançou. Isso não tem jeito. Vai para o hexagrama 26. O poder de domar do grande. O poder de domar que tem o grande. Na sequência diz, com inocência pode domar. Claro, com inocência. Se o ministro é inocente e não rouba, pode domar. No julgamento favorável pela perseverança, comer fora, boa fortuna. Ou seja, o ministro se dedica a trabalhar no público. Comer fora é trabalhar no público. E favorável, atravessar a grande água. Pode encarar a sobra que quiser. É uma civilização em curso. Né? Depois temos a linha 5. A linha 5 fala de que um governante que tem uma verdade que é acessível. É um governante que se comunica com seu povo. Se comunica com as pessoas. Não é um governante isolado, sabe? Que recebe a realidade dos seus ministros. Não. É um governante que está em contato, que fala com as pessoas, explica as coisas, tem uma verdade acessível. Né? Mas digna. Ou seja, quando aparece algum tipo de impertinência, tem que ser reprimida na hora. Tem que ter a firmeza do governante. Quando fala de digna, está falando disso. Está falando de que tem uma verdade acessível, de que é uma pessoa amável, uma pessoa confiável, que tem uma certa espontaneidade, uma transparência, que gera uma espécie de simpatia, inclusive no povo, mas que na hora de uma impertinência tem a dignidade para manejar o assunto com firmeza, na posição de um governante. Vai, logicamente, para a linha, para hexagrama 1, né? Qian sobre Qian. O máximo poder, sublime sucesso, favorável pela perseverança e a duração. Né? Na imagem, o movimento do céu é poderoso.
e é imparável. E o ser superior, forte, é infatigável, ou seja, tem muito trabalho pela frente. Tem que ser forte e infatigável. É o governante de uma nova civilização. Já na linha 6 temos a um rico e poderoso, né, que honra ao sábio. Honra ao sábio. Esse honrar ao sábio não é outra coisa que honrar ao veículo através do qual a divinidade se manifesta. Do ponto de vista do I Ching, a divinidade, o seu Deus, se manifesta através dos sábios e dos sacerdotes. Né? No caso, está falando de um sábio. O sábio vendria a ser o que representa a divinidade perante os homens. Sim? E o sacerdote vem a ser o que representa os homens perante a divinidade. Ok? No caso, é um sábio, né, um rico poderoso que honra ao sábio. Honrando ao sábio, honra o divino, a Deus. Né? E fica sob benção divina. Né? Então, boa fortuna, nada que não seja favorável. Né? E aqui vem um detalhe muito interessante. Essa linha 6 vai para o hexagrama 34. O hexagrama 34 esse sim é o poder do grande. Esse é o poder do grande. O hexagrama 34 é poderoso mesmo. Olha como conclui as grandes poses. Olha, presta atenção a como conclui as grandes poses. O hexagrama 13 culmina na revolução como hexagrama complementar da linha 6, do hexagrama 13. Aqui, na linha 6 do hexagrama 14, temos o hexagrama 34. O poder do grande. É Qian embaixo, a divinidade, o seu, a força, o poder, o tempo. E acima tem Chen, que é o trovão, que é a manifestação de Deus. Embaixo temos o seu, que é a divindade, e acima temos a manifestação da divindade. E os dois trigramas vão para cima, com uma potência impressionante. Esse sim é o poder, o verdadeiro poder. Então, as grandes poses culmina, resolve no verdadeiro poder, que é o hexagrama 34. Ascendem valores culturais interiores. Ascendem valores culturais interiores. As pessoas ascendem a um novo patamar, É uma civilização que ascende a um nível cultural superior, pela perseverança, retitude, movimento mas ao mesmo tempo também tem que ter cautela, porque esse poder não pode degenerar em mera prepotência. Isso seria vulgaridade. Esse poder tem que ser contido e administrado, dirigido. Isso é poder. Poder não é aquela coisa, sabe, de se mostrar poderoso, todo o contrário. Não é prepotência. O poderoso, verdadeiramente poderoso, não é prepotente. Ok? Não trilha os caminhos fora da ordem. E olha que interessante. Transforma cavernas em edifícios. Está vendo como a resolução do hexagrama 14, grandes poses, resolve em uma civilização tecnologizada, em uma civilização que consegue as coisas, que consegue transformar cavernas em edifícios, cavernas em prédios, que é, por sinal, o que a China está fazendo. Acho que até hoje, talvez, não tenho certeza, mas acho que talvez até hoje tenha pessoas morando, alguma que outra pessoa morando em cavernas dentro da China. Provavelmente, não posso afirmar, isso não, mas é possível que tenha. O que está fazendo a China? Constrói edifícios, é criticada por isso, rolou um monte de fofoca de que ia falir por causa disso, não falhou nada, continua construindo, continua fazendo cidades novas, continua passando o povo do campo
Para as cidades, 66% já estão urbanizados e esse impulso continua, porque depois a China vai voltar para o campo. Estão começando a ensinar agora, falando das coisas concretas, estão começando a ensinar no nível médio de educação agricultura. Então agora a China vai voltar para o campo, mas vai voltar tecnologizada. Tecnologizada. A China está desarrollando esquemas, hortas, que en 350 metros cuadrados, tem um videozinho no YouTube inclusive que conta isso, acho que é Enfoque Oriental que se chama o canal. En 350 metros cuadrados estão colhendo 10 toneladas de comida. E qual que é a prioridade da China hoje em dia, depois da reunião que teve com aquele órgão consultivo agora há pouco? Alimentação. Eles vão se ocupar da agricultura familiar, porque a China se alimenta com a agricultura familiar. Isso de que a China importa muitos alimentos é verdade, não tem tudo, mas eu não sei se a China não é o maior produtor de alimentos do mundo. Obviamente não estamos falando nem de soja, nem desses monocultivos, que isso não é alimento praticamente. Então, gente, transforma cavernas em edifícios. Essa é a conclusão das grandes poses. Então, em resumo, se trata de uma comunidade que se converte em uma civilização poderosa. Vendo todas as linhas, dá hexagrama, se saíssem todas as linhas mutáveis, daria o hexagrama 8, solidariedade, que na sequência diz que é união, mancomunhão. Nos hexagramas nucleares aparece que é alegre, que é algo alegre. No julgamento indaga se tens elevação, duração e constância e perseverança. Se for assim, vai para frente. No comentário, ajuda mútua. Uma civilização faz isso. Uma economia que funciona faz isso. Uma economia que funciona é uma ajuda mútua. Um compra do outro. E na imagem, otorga feudos, e que são os estados, porque se convirtiu numa civilização. Tem um governante. Agora tem que estabelecer as províncias, os estados, ok? Isso fala na imagem, do hexagrama 8. E mantém um trato amistoso com seus príncipes vassalos. Então, gente, essa seria a conclusão, Obviamente, o hexagrama 8 está falando do mesmo. Está falando de uma situação, Olha a coerência que tem do que fala o hexagrama 8, com todas as linhas mutáveis, solidariedade, otorga feudos e mantém um trato amistoso com os vassalos. E lembra também, já que estamos, vamos a mencionar o hexagrama nuclear 43, sim, do hexagrama 14, que também faz muito sentido. Dispensa riquezas para baixo e se aferra à sua virtude. Total coerência com o sentido do hexagrama. Então, gente, independentemente de que eu possa ou não possa algum dia chegar a publicar os 64 hexagramas, que aparentemente é uma obra importante, se eu não puder, de qualquer jeito, eu estou dando pistas para vocês analisarem os hexagramas, e tudo que vocês têm que ter em conta, e depois isso se aplica a outros hexagramas, ok? Então, por enquanto, a gente vai ser isso. Muito obrigado por estar ali. E sempre, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe comentários, ou se precisa de uma consulta, meu WhatsApp está na descrição. E nada, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.